Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela da Eterna Leitora e hoje eu finalmente trago o meu vídeo especial, então vou falar a respeito de Divergente, Insurgente, Convergente e o spin-off 4, escritos pela Veronica Rowe. Se você ainda não leu Divergente, calma, não sai daí, porque eu prometo que esse vídeo não vai ter spoilers, então vocês podem assistir até o final sem medo. Pra quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sou apaixonada por Divergente, adoro a atriz, eu sou apaixonadíssima pelo 4. E assim, pra mim, esse primeiro livro da trilogia é incrível. Insurgente já decai um pouquinho e Convergente, pra mim, o final realmente foi um pouco decepcionante, apesar de que depois eu explico tudo pra vocês conforme eu for falando de cada livro. Mas pra mim, Divergente é o melhor livro da trilogia, é incrível. Que nós vamos conhecer uma Chicago futurista onde a sociedade foi dividida em 5 facções: audácia, abnegação, amizade, franqueza e erudição. Cada uma dessas facções representa uma virtude. Então, todos os jovens, quando eles chegam aos 16 anos, eles passam por um teste de aptidão e ali eles meio que vão saber para que facção eles vão ser aptos. E depois do teste de aptidão eles vão para uma cerimônia de escolha, onde eles, depois de pensar o resultado do teste de aptidão, eles vão escolher para que facção eles realmente querem ir. Ou seja, aos 16 anos eles vão escolher se eles querem ficar na facção deles ou ir para uma nova facção e começar uma nova vida. E a nossa protagonista de Divergente é a Beatrice Prior. Ela tem 16 anos, está passando por essa fase. Então ela vai passar pelo teste de aptidão e esse teste vai mostrar que na verdade ela é divergente. Então para ela que cresceu e viveu a vida inteira na abnegação, vai ser bastante difícil ter que decidir entre ficar com a família ou acabar indo para uma nova facção. Ela vai mudar então o nome dela para atriz e ela vai ter que começar a conviver com essa dificuldade que é guardar o segredo da divergência dela. Uma coisa que me agradou nesse primeiro livro foi o mundo distópico que a Verônica criou. Assim, é um mundo que, se você pensar um pouco, dá várias oportunidades, vários caminhos que a autora poderia realmente ter seguido nos próximos livros. Sem contar que o interessante é que ela conseguiu desenvolver toda a história durante o processo de iniciação. Um dos motivos que me fizeram gostar tanto de Divergente, sem dúvida, foi a conexão que eu senti com a personalidade da atriz, porque ela não é uma protagonista que ela começa o livro, meu Deus, ela já é incrível, já é forte, já é isso. A atriz, ela é uma protagonista baixinha, magrinha, então todo mundo olha pra ela e pensa, essa aí não vai conseguir, essa aí não sei o que, e sabe, não é assim. As pessoas olham pra nós e nos julgam, mas elas não sabem que muitas vezes o poder tá na nossa cabeça. A força e a coragem que vem de dentro de nós para conseguir enfrentar os desafios aí da vida e que surgem também para atriz aqui na história. Então essa questão de você desvalorizar, de as pessoas muitas vezes não acreditar em você, no seu potencial, eu gostei muito de ver isso aqui. E a atriz, ela não é de início uma pessoa corajosa. Aos poucos a gente vai vendo aí o desenvolver dela, o amadurecer, e aí a gente vai ver o quanto ela consegue melhorar nesse quesito e realmente surpreender a todo mundo. Mas sem dúvidas, o meu maior amorzinho desse livro e dessa série é 4. Eu sou apaixonadíssima pelo 4. Eu gostei muito da personalidade que a autora construiu aqui pra ele. Quando a gente conhece o 4 assim de cara, ele parece bastante rude, mas aos poucos, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo mais o interno dele, porque essa aparência externa que ele mostra ao mundo não chega nem perto do que ele realmente é por dentro, porque ele é muito forte. Eu não me refiro só no sentido de força, né, mas ele é forte, ele é corajoso, ele tem valores pelos quais eu me identifiquei muito. Isso me fez gostar muito do 4, porque apesar de ele estar ali e às vezes eles quererem levar ele por um lado, dar um pouco de poder para ele, não é isso que ele quer. Ele sabe exatamente o que ele quer, quem ele é e o que ele, digamos, pensa a respeito de tudo que está acontecendo. Então, 4, assim, pra mim foi incrível nesse livro. Eu amei o protagonista aqui, que a Verônica criou. E tanto pela atriz como pelo 4, os dois fizeram me apaixonar ainda mais pelo livro. Além de, como eu disse, a distopia em si ser muito boa, trazendo bastante essa questão das escolhas. Como uma escolha pode mudar na sua vida. Se às vezes a gente pensar, se a atriz tivesse escolhido diferente, ela realmente estaria em outro lugar, algumas coisas não teriam acontecido. Enfim, muito, muito amor por Divergente. Para quem ainda não leu,
por favor, leia uma distopia incrível que eu amo de paixão. Já em Insurgente, eu não vou contar nada de sinopse, como eu disse, para não dar spoilers, mas aqui o livro já começa a ter algumas reviravoltas, então já vai ter mais ação que em Divergente, que a gente também começa a ver alianças sendo formadas, traições que acontecem, e assim, começa a ser difícil às vezes para os protagonistas confiar plenamente em alguém. Então, como o livro é narrado em primeira pessoa pela atriz, a gente tá dentro da cabeça dela, a gente vê em quem ela confia, em quem ela não confia, só que a gente às vezes acaba também não confiando totalmente nos pensamentos dela, no que ela tá vendo. Às vezes nós podemos também discordar com o que ela tá pensando, apesar de acreditar no que ela acredita. A única maneira de a gente se guiar aí em meio às verdades e mentiras que começam a surgir nesse livro. Como eu disse, depois de muita ação a gente chega no final que é tipo, bom, assim, uma bomba. E é impossível você terminar esse livro e não querer ler Convergente, porque esse final, olha, não tem nem o que dizer desse final. É um estado de choque assim que a gente fica pra descobrir o que vai acontecer em Convergente, esperando tanto pelo pior quanto pelo melhor. E só lendo realmente o próximo volume pra descobrir. Em Divergente, a atriz começou então como uma protagonista que era muito subestimada, mas mostrou sua coragem, sua força. E aqui em Insurgente, pelo menos no meu ponto de vista, ela se tornou muito mais humana, porque ela não foi corajosa o tempo inteiro. Ela não pareceu uma protagonista perfeita demais que nunca sofreu nada. Ela se deixou ter os seus momentos de tristeza, ela se deixou sofrer por algumas perdas que aconteceram, mas ainda assim, ela, às vezes, quando ela parecia que ela não ia conseguir superar a tristeza, ela ia lá e mostrava novamente que ela tinha coragem para conseguir ir em frente e lutar pelos que ainda estavam ali ao lado dela. O problema aqui nesse livro pra mim foi o 4, que começou a desandar. E pra mim ele começou a tomar umas atitudes muito questionáveis. Ele começa a almejar um pouco de poder, que era uma coisa que na verdade ele nunca quis. Ele se torna bem mais bruto e super protetor em relação à atriz, reclamando com ela que, ah, meu Deus, você tá arriscando a sua vida sem motivo algum e não sei o que. Só que assim, aí ele já começou a mudar um pouco, já algumas coisas já me fizeram desgostar um pouquinho, mas ainda assim o 4 é uma das minhas paixões literárias. E ainda assim tem umas cenas românticas muito fofinhas, tipo aquele momento que eu não posso falar, mas que ele vai dizer, ah, então eu conheci a atriz. Ah, tipo, muito, muito incrível. Então, apesar dos pesares, o romance continua sendo bem fofinho e tudo mais. Enfim, Insurgente é uma continuação boa, só que pra mim a autora começou a decair um pouquinho e nós vamos ver o que vai acontecer depois deste final bombástico de Insurgente em Convergente. Quando eu iniciei esse livro, eu já tinha visto aí na internet, eu peguei um spoiler sem querer desse final. No início eu não me incomodei, pra mim era tipo ok, só que aí conforme eu fui lendo o livro, isso acabou me afetando, porque eu sabia o que ia acontecer no final e eu não queria que aquilo acontecesse. Então acho que foram em torno de 3 meses pra mim conseguir terminar o livro, justamente por causa daquele spoiler. Então, por favor, nunca deem spoilers pros coleguinhas, porque apesar de alguns spoilers, às vezes, que a gente pega por aí serem irrelevantes, tem outros que realmente afetam a nossa leitura. Mas assim, esse livro, um problema dele também pra você conseguir avançar na leitura, é que no início ele é um pouco parado demais. A ação, as coisas aqui demoram um tanto para acontecer, então isso pode afetar também um pouco. E quando começa a acontecer, digamos assim, é um tiro atrás do outro. Então estejam preparados emocionalmente para o que vocês vão encontrar aqui. A primeira descoberta do livro, digamos assim, o grande, o que está lá, digamos assim, pra mim foi uma coisa um tanto quanto normal demais, humana demais. Eu não sei, quem sabe eu esperava algo sobrenatural aqui, mas foi algo realmente bem normal. E nesse livro a autora acabou trazendo uma inovação que os outros livros eram narrados inteiramente pela atriz. E em Convergente nós vamos ter alguns capítulos no meio intercalando pela narrativa do 4. E pra mim aqui a personalidade do 4, ela seguiu mais essa linhagem de Insurgente do que de Divergente, mas ainda assim, como eu disse, ele é uma das minhas paixões literárias que eu nunca vou deixar de gostar. E eu diria que a personalidade da atriz, a autora conseguiu desenvolver e chegar ao ápice, porque ela se mostrou uma pessoa muito corajosa e capaz de fazer sacrifícios, sempre pensando mais nas outras pessoas do que nela mesma. Sem contar que esse livro, assim,
são muitas verdades e revelações que acaba tendo. Então a gente fica um pouco, uou, cada página que você lê, você fica assim um pouco assustado com o que você acaba descobrindo. Mas enfim, é um livro bastante esclarecedor para a trilogia toda. Então a autora conseguiu fechar, trazer todos os pontos, digamos assim, que ficavam em aberto, que você imaginava que estava por trás de tudo, tá em Convergente. Traz um desfecho muito interessante, apesar de que também é um desfecho um tanto quanto triste, eu diria. Eu sei, assim como eu sei que muitas pessoas não gostaram do fim do livro e de... Ai, gente, eu não quero dar um spoiler. Mas enfim, eu me refiro ao fim do livro, quem já leu vai me entender. E assim, apesar de ser um final bastante real, eu diria, porque se você reparar, digamos, na história da humanidade, pessoas que foram importantes e lutaram e tudo mais, é mais ou menos isso, só que assim... A gente lê livros para fugir da nossa realidade, entrar em mundos que assim que pareçam ser perfeitos e nos deixem felizes e extasiados com tamanha beleza e acreditar que tudo pode ser melhor, que tudo um dia vai dar certo e sabe? Isso acaba meio que quebrando o feitiço da história, mas é o que tinha que ser, é o que a autora escolheu pro fim do livro e cabe a nós leitores aceitar isso. Então pra mim a autora acabou sendo incrível ao escrever e criar esse mundo de Divergente. Em Insurgente ela acabou meio que desandando pra mim em alguns pontos, mas ainda assim eu acabei gostando muito do livro. E Convergente teve alguns poréns a mais que Insurgente, eu diria, principalmente esse final que, assim como eu disse, muitas pessoas vão se sentir tristes pelo que vai acontecer aqui. E a autora inseriu a trilogia, e ainda assim ela nos presenteou, eu diria assim, com um livro extra, o spin-off do 4, que vai trazer histórias contadas pelo ponto de vista do 4, além de 3 cenas exclusivas. E são 4 contos e 3 cenas. E assim, pra mim esse livro foi muito bom porque ele nos dá essa oportunidade de conhecer melhor a personalidade do 4, como é que ele se sentia, como é que foi a parte da iniciação dele, que a gente acaba não sabendo como isso aconteceu, como é que foi um pouco também da infância dele com o pai em Divergente. Tudo isso a gente acaba descobrindo só pelo que ele conta pra atriz. E é muito bom poder aqui conhecer mais profundamente o 4, como essas coisas afetaram a vida dele, as escolhas dele, além de conhecer outros personagens um pouco melhor que, digamos, conviveram com ele, como o Ama. A gente conhece um pouco melhor também o Eric, como foi toda essa fase, por que o Eric acabou sendo uma pessoa, digamos, odiar tanto o 4 e pelo tudo que os dois acabaram passando juntos aí, que acabou vindo esse sentimento ruim da parte do Eric. Sem contar que as cenas extras também são muito boas. Dos contos, o meu favorito foi o último, que é o conto chamado Traidor, e pra mim não foi meu favorito porque já tem a parte da iniciação da atriz, então a gente já vê algumas cenas dos dois juntos, como foi tudo isso pro 4. A gente vê uma realidade que podia ter sido evitada em Divergente se, digamos assim, o pai dele tivesse escutado o filho uma vez, não tivesse sido tão odioso com ele. Enfim, pra quem leu a trilogia Divergente 4, então não pode passar em branco, vocês precisam ler também e conhecer mais o ponto de vista do 4, conhecer mais a personalidade dele e fazer, quem sabe, vocês se apaixonarem por ele, caso vocês ainda não gostem do protagonista. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like, de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhuma das próximas atualizações do canal. E se vocês já leram a trilogia Divergente, não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, que já que essa é uma história realmente que divide opiniões, o que vocês acharam também do final de Convergente, mas sem spoilers, por favor. E eu vou ficando por aqui, um super beijo, até a próxima, tchau!